Assim como Moisés recebeu a lei de Deus no Monte Sinai e ensinou o povo de Israel, Jesus subiu a montanha, assentou-se sobre ela e ensinou os seus discípulos e a multidão, como um novo, verdadeiro, maior e melhor Moisés. Eu peço aos irmãos que abram as Escrituras Sagradas em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 21 até o versículo 26. Mateus capítulo 5, do versículo 21 até o versículo 26. Está escrito: Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão será passível de julgamento. Quem o chamar de insensato será réu diante do tribunal. E quem o chamar de tolo será réu do fogo do inferno. Portanto, quando apresentares tua oferta no altar, se ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Depois vem apresentar a oferta. Entra logo em acordo com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que ele não te entregue ao juiz, e o juiz ao guarda, e sejas lançado na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Irmãos, o título deste sermão é Homicídio do Coração. E eu quero começar afirmando que a lei moral de Deus exige que nós valorizemos a vida do próximo de duas formas. A primeira forma, abandonando a hostilidade do coração, versículos 21 e 22. E a segunda forma, buscando a reconciliação pessoal, versículos 23 a 26. E desde já eu quero entrar na primeira parte. Eu disse que nós veremos duas formas em que a lei moral de Deus exige que nós valorizemos a vida do próximo. A primeira parte, então, a primeira forma é abandonando a hostilidade do coração, versículos 21 e 22. Mas nós não vamos ler agora, já a gente lê. Irmãos, no Sermão do Monte, depois de ensinar que a lei de Deus continua sendo válida para o cristão, como nós vimos na semana passada, Jesus começa agora a fazer uma interpretação mais profunda da lei, que é contrária à interpretação superficial dos religiosos que ensinavam o povo ali no primeiro século. E o problema é que os fariseus e doutores da lei, eles colocavam suas tradições em pé de igualdade com a Escritura, e não somente isso, muitas vezes elevavam as suas tradições acima da Escritura, interpretando a lei de forma a distorcer os mandamentos de Deus, e muitas vezes até invalidá-los, como apontou Jesus em outro momento. Esses religiosos, irmãos, por exemplo, eles pensavam na lei apenas em termos de atos externos de religiosidade aparente diante dos homens, porque a rigor eles apenas queriam parecer justos diante dos homens, mas eles não tinham, como Jesus disse no começo do Sermão do Monte, fome e sede de justiça. E foi por isso que Jesus disse: se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Porque enquanto a justiça dos fariseus não passava de aparência religiosa, a justiça do reino diz respeito à essência de um coração e de um caráter transformado pelo Senhor.
Jesus, portanto, ele não está se opondo aos mandamentos da lei em si nesse texto, irmãos, mas ele está se opondo à forma como esses mandamentos por muito tempo foram lidos, foram interpretados e foram aplicados. Ele não se opõe ao que está escrito, mas ao que foi dito, a tradição oral da lei, a forma como ela vinha sendo ensinada. E é por isso que, pelo menos 5 vezes, Jesus vai usar a expressão, e nós veremos isso neste sermão e mais em alguns. Ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. É isso que Jesus vem trazendo aqui. Ele não está corrigindo a lei de Moisés como se a lei de Moisés tivesse algum defeito, e ele também não está meramente desenvolvendo uma moral mais rígida, mas ele está expondo a profundidade da lei de Deus diante do povo. Porque a interpretação que se tinha da lei era bastante superficial. E aí vem Jesus não trazer um novo sentido, mas trazer profundidade. E o primeiro mandamento que Jesus interpreta, então, é o 6º mandamento, que diz, não matarás. E nós vamos começar então pelo que foi dito aos antigos, e depois a gente fala sobre o que Jesus trouxe, como ele leu esse mandamento. Então, versículo 21, agora sim. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Irmãos, é sempre importante dizer que não matarás não é uma proibição de tirar a vida em quaisquer circunstâncias. Até mesmo porque a própria Constituição de Israel previa pena capital em algumas situações. Logo, a melhor forma de nós entendermos esse mandamento é como não assassinarás. Não praticar a vingança pessoal, porque isso levaria a pessoa que faz isso ao julgamento. E era exatamente isso que os fariseus e mestres da lei ensinavam ao povo, que o 6º mandamento consistia simplesmente em não assassinar ninguém. Ou seja, contanto que você não matasse ninguém, você, os escribas e fariseus, já era um cumpridor desse mandamento. Tanto é verdade que quando o jovem rico, ele vem falar com Jesus, e Jesus dá uma lista de mandamentos, ele fala, não matarás, não adulterarás, não furtarás. É curioso que o jovem rico, ele diz assim, tudo isso eu tenho obedecido desde a minha mocidade. Ele falou, olha, provavelmente consigo mesmo, não, matar eu não mato. Isso aí eu já tenho cumprido. E a mesma coisa para o adultério e outros pecados que Jesus mencionou. Mas, irmãos, é perfeitamente possível que eu e você aqui hoje nós tenhamos um pensamento semelhante, do tipo, olha, realmente tem alguns mandamentos que eu já tropecei e ainda tropeço, enfim, mas eu nunca tirei a vida de ninguém. E talvez você tenha no seu coração a resolução de nunca fazer isso. Nunca fiz e nunca vou fazer. Talvez a gente seja semelhante ao jovem rico no nosso pensamento. Aqui, porém, irmãos, Jesus ultrapassa a superfície do mandamento e passa a considerá-lo de forma muito mais profunda, considerando as próprias raízes do coração humano pecaminoso. Olha só o versículo 22. Agora nós chegamos à interpretação de Jesus. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão será passível de julgamento. Quem o chamar de insensato será réu diante do tribunal. E quem o chamar de tolo será réu do fogo do inferno. Essa é a leitura de Jesus do mandamento. E a verdade, irmãos, é que todo pecado, de alguma forma, num olhar mais profundo, se encaixa como transgressão de um dos 10 mandamentos. E é bom a gente fazer esse exercício. Como os meus pecados se encaixam nos 10 mandamentos? Pode ter certeza que em algum deles ele se encaixa. Sempre.
Faça esse exercício na sua casa ao listar os pecados que você precisa vencer, precisa lutar contra e tente categorizá-los dentro dos mandamentos. Que é mais ou menos o que Jesus está fazendo aqui na leitura dele, né? Então, aplicando isso ao 6º mandamento, acontece o seguinte: antes do ato homicida intencional, o assassinato ele acontece primeiramente dentro do coração humano e caído, que é de onde vem todo o pecado. O coração do ser humano é uma fábrica de pecado. Jesus disse que todo adultério, toda lascívia, todo tipo de pecado que você imaginar, ele é fabricado, ele primeiro tem origem no coração. E então, irmãos, eu trago para vocês, através desta mensagem, o homicídio do coração. Como esse homicídio se manifesta, segundo Jesus? Eu trouxe alguns exemplos aqui. Em primeiro lugar, esse homicídio se manifesta com uma hostilidade contra o próximo. Esse mandamento, nós falhamos também, nós quebramos esse mandamento também quando nós iramos contra o nosso próximo, como Eliezer leu aqui. Nós quebramos esse mandamento quando nós desprezamos o nosso próximo. Nós quebramos esse mandamento quando nós temos o desejo de nos vingarmos de alguém. Nós quebramos esse mandamento quando nós temos pensamentos ofensivos em relação a outras pessoas. Quando nós usamos palavras ofensivas em relação a outras pessoas. E, finalmente, quando nós temos atos ofensivos contra as outras pessoas. Quando nós chegamos no ponto da discussão, do conflito, do que hoje se chama na rede social de cancelamento. E aí, talvez o ato último de toda essa sequência seja o assassinato. Talvez não, é esse mesmo. Ele é o mais grave. Existe sim uma escala de gravidade. Por exemplo, irmãos, qual foi o primeiro assassinato da Bíblia? Gênesis capítulo 4. Onde começou o problema? Caim não pegou e falou assim, num minuto ali, deu vontade de matar. Pensamento intrusivo, foi lá e matou Abel. Não foi dessa forma. Foi depois de um culto. Aconteceu um culto, então Caim, ele fica chateado porque Deus não atentou para a oferta dele. E aí o texto vai dizer em Gênesis 4:5 que Caim ficou furioso e ficou com o semblante abatido. Então, Caim começou tudo isso no seu coração. Começou tudo isso sentindo raiva. Tudo começou com uma hostilidade. E aí então, como tudo terminou? Caim chama o seu irmão para ir ao campo e no campo ele mata o seu irmão Abel. E então nós entendemos com esse exemplo qual é a leitura que Jesus faz do 6º mandamento. Porque Jesus está dizendo aqui que nós matamos através da ira. Ele diz: todo aquele que se irar contra o seu irmão será passível de julgamento. E nesse ponto talvez você se pergunte: mas então irar-se é pecado? Depende. Tem um texto na Bíblia que diz assim: irai-vos e não pequeis. Então isso significa que a ira em si não é necessariamente pecaminosa. É possível você se irar e não pecar. Mas para a gente entender isso, a gente precisa fazer a distinção entre o que é a ira justa e o que é uma ira injusta. Eu vou dar um exemplo de ira justa primeiro. Jesus no Templo de Jerusalém. Quando ele entra no Templo de Jerusalém e ele percebe que os cambistas, que os comerciantes, eles estão fazendo do templo um lugar de comércio e com isso excluindo o gentil do culto, porque eles faziam isso no pátio do gentil, Jesus saiu derrubando as mesas, Jesus saiu derrubando as moedas. Você consegue imaginar Jesus com um chicote na mão, derrubando tudo assim e batendo, e você fala: nossa, o que aconteceu com Jesus? Por acaso Jesus tem pecado? É claro que não, a Bíblia diz que Jesus não tem pecado. Então, irmãos, a ira de Jesus era justa. E por que a ira de Jesus era justa? Porque era uma ira contra o pecado.
na verdade. Uma ira justa é uma indignação moral contra o pecado, contra a injustiça, governada pelo amor a Deus e ao próximo, e expressa de maneira proporcional e santa. O objeto da ira justa é o pecado e a injustiça, não simplesmente aquilo que contraria as minhas preferências pessoais. E o que é uma ira injusta? A que a gente acabou de falar. O exemplo aqui. Caim e Abel. A ira de Caim era injusta. Ela não era uma ira contra o pecado, mas ela era uma ira proveniente do pecado, causada pelo pecado. A ira injusta ela é a reação desordenada do coração pecaminoso contra o próximo. A ira injusta ela é movida pelo orgulho, ela é movida pelo egoísmo, ela é movida pelo ódio, ela é movida pelo desejo de vingança. E ela pode ser pecaminosa por muitas razões. Porque quando você se ira com aquilo que você não deveria se irar, você está manifestando uma ira injusta. A ira por motivos errados é injusta. A ira com intensidade desproporcional é injusta. A ira expressa de maneira destrutiva é injusta. A ira que permanece e desenvolve na pessoa ressentimento é injusta e é pecaminosa. Então nós matamos através da ira, segundo Jesus. E ao fazermos isso, já quebramos o 6º mandamento. Você não matou ninguém biologicamente, mas você já está matando através da sua ira. E Jesus também diz que nós matamos através de palavras, porque ele diz, versículo 22 ainda, quem chamar o seu irmão de insensato será réu diante do tribunal, e quem o chamar de tolo será réu do fogo do inferno. Jesus usa 2 expressões aqui para mostrar como nós matamos as pessoas com palavras. Uma expressão é tolo e a outra é racá. E elas têm sido entendidas juntas como uma pessoa louca, insensata, cabeça oca, estúpida, idiota, imbecil, imprestável, burro, trouxa. Você vai encontrar esse tipo de leitura em diversos comentários bíblicos. Irmãos, mas a ideia aqui não é nós criarmos uma lista de xingamentos proibidos. Ah, idiota pode? E aí nós criamos uma lista dos xingamentos permitidos. Não, o xingamento cristão, qual que é? Qual que eu posso usar? Filho da ira? Raça de víboras, esse aí. Filisteu. Irmãos, a questão é que o cidadão do reino, ele não deve usar as palavras dessa forma. Quando Jesus fala tolo e racá, ele não está dizendo que a gente pode escolher outros xingamentos permitidos e só esses 2 estão fora. Jesus está dizendo que um cidadão do reino não vive dessa forma, ofendendo as pessoas o tempo inteiro. Isso não é normal. Não pode ser normal para nós. E com isso, irmãos, Jesus mostra que nós somos sim transgressores do 6º mandamento. Assim como era também o jovem rico. Irmãos, quantas vezes, através da ira, através da nossa irritação, das nossas palavras, nós matamos o nosso cônjuge, nós matamos os nossos filhos, nós matamos as pessoas que estão à nossa volta, nós matamos os nossos irmãos. Quantas vezes nós matamos os nossos amigos? Quantas vezes nós machucamos, nós dilaceramos as pessoas com as nossas palavras? Com fofocas, com falso testemunho, com maledicência, com ofensas pessoais. E pior, a gente tenta justificar esse pecado, chamando a nossa ira injusta de estresse. Mas Jesus chama de homicídio. É menos grave do que o ato homicida em si? É. Mas também é uma forma de homicídio segundo Jesus e de transgredir o 6º mandamento. É disso que eu estou falando. A leitura do fariseu era assim, ó.
Matou alguém, transgrediu. Não matou, não transgrediu. A leitura de Jesus é muito mais profunda. O caminho até o assassinato também é assassinato. A leitura de Jesus vai além. Vai nas raízes do nosso coração. De palavras que até mesmo a gente não disse, mas que foram manifestas em nossos pensamentos. Nossa, tomara que essa pessoa morra. Talvez você não falou, mas você pensou. E se você ainda tem dúvida, 1 João 3,15 diz: todo aquele que odeia o seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo em si. Tiago 1,20 diz: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Irmãos, sejamos honestos. Muitas vezes a nossa ira existe somente porque as coisas não acontecem como a gente quer, no tempo que a gente quer e da forma que a gente quer. Muitas vezes a nossa ira é porque a nossa vontade não foi realizada. Na nossa casa, no trabalho, na escola, na faculdade. Muitas vezes a nossa ira é porque nós não controlamos as circunstâncias. E como nós não somos Deus, nós não somos soberanos, nós ficamos irados. Você sai de casa feliz, talvez, um dia para um trabalho, e aí de repente você derrama, ou outra pessoa derrama uma xícara de café na tua roupa. E ali o seu dia já acaba. E isso, na verdade, mostra que você e eu, nós não somos soberanos. E isso nos irrita. Por que que essa xícara caiu justo em mim? Tem 500 funcionários nessa empresa. Meus irmãos, como cidadãos do reino, espera-se que nós tenhamos um coração transformado pela graça de Deus. Conforme o exemplo de Cristo, que, como diz 1 de Pedro 2,23, ao ser insultado, não retribuía o insulto. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Irmãos, não é normal o cristão viver o tempo todo irado, irritado, praguejando, xingando, murmurando, ofendendo, discutindo, causando conflitos por onde anda. Se você está vivendo dessa forma, você está sendo um serial killer que derrama sangue por onde você passa. E achando que não está matando ninguém. Sim, você está matando. Quando você grita com seu filho e fala, eu vou te matar. Porque na verdade esse desejo está no teu coração. Por mais que você ame aquela criança, mas em um determinado momento você solta uma frase dessa. Uma frase homicida. Não, mas é só uma expressão. Não, isso não é só uma expressão, não, irmão. Esse é o desejo do nosso coração em muitos momentos. Que muitas pessoas que fizeram mal para nós, elas pagassem, elas sofressem. A vida delas dê errado. Fala para mim que você nunca teve esse sentimento dentro de si. Irmãos, a nova vida que nós temos em Cristo exige o que diz Efésios 4:31. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do vosso meio, bem como toda a maldade. Se tem uma coisa que é um mau testemunho terrível, é quando a casa daquele que se diz cristão é uma gritaria. Os vizinhos ouvindo. Não, por que que você colocou isso aqui? Não coloque isso aqui. Não, tire isso daqui. Por que que você... Não, mas você está pisando... E aquela coisa. E aí tem uma técnica diabólica que a gente usa, que é deixar a TV ligada no último volume. Aí obriga as pessoas a falarem mais alto do que a TV. E é mais gritaria. Irmãos, gritaria está no meio das obras da carne. Não é normal isso. Nós, como discípulos de Jesus, nós cantamos aqui hoje, queremos ser confrontados em nossos erros. Ah, é? Então quem é que você está matando na sua casa, no trânsito, no seu trabalho? Seu empregado, seu patrão, sei lá. O vizinho que coloca o som no último volume e você
começa a falar um monte, xingá-lo, amaldiçoá-lo, encomendar a alma dele para o diabo. Irmãos, o poder do Evangelho, pela ação do Espírito Santo em nós, nos torna capazes de eliminar toda essa hostilidade do nosso coração. E como discípulos de Jesus, nós não podemos conviver com essa hostilidade como se fosse normal. Você já se pegou gritando e de repente você fala assim, por que eu gritei? Sabe? Você não percebe, você está falando com a pessoa e de repente você está gritando. E talvez se você é a pessoa que está sendo vítima disso, a melhor coisa a fazer para a pessoa no momento é, está tudo bem com você? Você está bem? Para a pessoa parar e refletir. Gente, porque às vezes nesse mundo, e como eu disse, no que a gente chama de estresse, de repente a gente se vê gritando. Ou de repente o ímpio está andando lá que te conhece e ele vê você lá gritando na fila do Subway porque tinha um cabelo no lanche. E eu não estou falando para você não ir atrás dos seus direitos, mas a gente não precisa. A gente não precisa matar as pessoas para exigir os nossos direitos. A gente pode fazer isso de forma educada. A gente não precisa criar um ambiente de grosseria em casa para que os filhos entendam. Conversar, é alinhar, vem cá. Olha, é assim, precisa ser firme, precisa falar, é necessário. Mas a força emocional das nossas palavras, às vezes, o uso das nossas palavras é totalmente pecaminoso. E a gente precisa se arrepender por isso. Como discípulos de Jesus, a gente não deveria proceder dessa forma. Não deveria ser normal a gente gritar com o cônjuge toda hora, por qualquer motivo. Na verdade, o certo é não gritar em nenhum momento. É que a gente é humano, tem momentos que vem o temperamento ou falou uma coisa que não gostou e a gente já está pronto, né? Mas a gente precisa, irmãos, pela capacitação do Espírito Santo, no poder do Evangelho, eliminar toda essa hostilidade. Nós precisamos nos arrepender e confiar naquele que cumpriu a lei, que nunca cometeu assassinato, nem com ira injusta e nem com palavras ofensivas. Jesus. E nós precisamos buscar forças no Senhor para apaziguar nossa alma em Deus. Portanto, irmãos, a lei moral de Deus exige que nós valorizemos a vida do próximo, abandonando a hostilidade do nosso coração pecaminoso. E se por um lado nós precisamos abandonar a hostilidade do coração e parar de matar, por outro lado nós precisamos lidar com os problemas que nós causamos. É o que a gente faz depois que os conflitos aconteceram. Segunda parte. Buscando a reconciliação pessoal, versículos 23 a 26. Nós não vamos ler agora, mas segura aí. Irmãos, um dos problemas mais sérios da nossa espiritualidade de hoje é nós passarmos uma semana inteira causando conflitos em casa, no trânsito, na escola, na faculdade, no trabalho, nervosos, impacientes, irritados, ressentidos, levantando a voz sem motivo. E então, quando chega no domingo, aí a gente coloca a nossa capa de santidade para prestarmos adoração a Deus, com a igreja reunida, como se nada tivesse acontecendo. A mulher chega na igreja com o olho roxo e está lá o marido. Oh, Senhor! Por isso que essa espiritualidade emocionalista, ela só engana as pessoas. Mas ela não engana Deus. Porque Deus sabe quem nós somos. Deus sabe como a gente trata as pessoas que estão à nossa volta. Deus sabe como você trata a sua esposa. E Deus sabe, esposa, como você trata o seu esposo dentro de casa. Não adianta chegar aqui e fazer uma oração. Amabilíssimo Senhor dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Que lindo. É conhecida a história do menino que perguntou para a mãe: Mãe, a gente pode morar na igreja?
E a mãe perguntou, por quê? A resposta do menino foi, olha, é porque aqui na igreja o pai é outra pessoa. Ele não grita, ele não xinga, ele não agride a gente. Vamos morar na igreja. E justamente para nos livrar desse tipo de hipocrisia, Jesus nos ensinou que nós devemos priorizar a reconciliação. Agora sim, versículos 23 e 24. Portanto, quando apresentares tua oferta no altar, se ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, o que você faz? Deixa diante do altar a oferta e vai primeiramente reconciliar-te com teu irmão, depois você vem e oferece a tua oferta. Irmãos, Jesus está ensinando que antes de oferecer a Deus sua adoração, você primeiro precisa buscar a reconciliação com o irmão. E antes que nós sejamos tentados a racionalizar dizendo, foi ele que me ofendeu, ou ficar pensando em quem deve procurar quem, a Bíblia diz em um lugar, se o teu irmão pecar contra ti, você é ofendido, então vai até ele. E nesse texto, se o teu irmão tem algo contra ti, agora você é o ofensor. O que o texto diz? Vai até ele. O caminho é o mesmo. Seja ofendido, seja ofensor, a ordem é, vai até ele, procure ele. Porque, irmãos, no reino do céu, reconciliação é uma prioridade. Não é mais tarde eu vou, não é amanhã, não é a semana que vem, não é no mês que vem, é necessário fazer isso agora. E se necessário, deixar a oferta esperando no altar, para depois voltar e oferecê-la ao Senhor. Nos termos de Efésios 4:26, que diz, não deixe o sol se pôr sobre a ira de vocês. Como assim? Não deixe o dia terminar e você dormir com essa ira. E levar essa ira para o dia seguinte. E levar essa ira para a semana seguinte. E levar essa ira para o mês seguinte. Para o ano seguinte. E daqui a pouco a sua vida está completamente consumida pelo ressentimento. Quanto mais a gente demora para nos reconciliarmos com os irmãos, mais o nosso coração é endurecido pelo pecado. Mais você cria em seu coração raízes de amargura. Quanto mais você deixa o tempo passar, mais dor, mais mágoa, mais rancor, mais ressentimento, mais doenças espirituais, mais doenças emocionais e até físicas. Porque a gente sabe pela ciência que o ódio ele se materializa no câncer. Ele produz no seu organismo tumores. O seu ódio não está matando você. Ou melhor, o seu ódio não está matando a pessoa que você odeia. O seu ódio está matando você. O nosso ódio não mata as pessoas que a gente odeia. O nosso ódio mata a gente. E além disso, sua adoração pode não estar sendo aceita. Suas orações podem estar bloqueadas. E você pode estar apenas seguindo um caminho de justiça própria e autodestruição. Você sabe exatamente quem é a pessoa que você precisa procurar hoje. Você sabe quem é a pessoa que você anda matando. E ao mesmo tempo, para expressar a urgência da reconciliação, Jesus primeiro expressou a prioridade. Deixa a oferta no altar e primeiro vai consertar. Agora ele vai falar da urgência. Versículos 25 e 26. Entra logo em acordo com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que ele não te entregue ao juiz e o juiz ao guarda, e sejas lançado na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Irmãos, vocês percebem que em toda essa passagem, Jesus ele está alertando a respeito da proximidade de um julgamento? E eu acredito que esse julgamento do qual Jesus fala, ele tem tanto um sentido diante do tribunal humano, quanto um sentido diante do tribunal divino. Olha só, versículo 21. Quem matar estará sujeito a julgamento. Versículo 22, parte A. Quem se irar contra o seu irmão será passível de julgamento. Quem o chamar de insensato será réu diante do tribunal.
Quem o chamar de tolo será o quê? Réu do fogo do inferno. E agora, nesse último versículo diz, entre em acordo, enquanto você está a caminho do tribunal. E o texto está chacoalhando diante de gente o seguinte. Jesus, vamos lembrar do Sermão do Monte. Há um rei, Jesus. Há um reino. Há uma lei. E se há uma lei, haverá um julgamento. E esse texto está expondo em cada versículo. Ora, vai chegar o dia do juízo. Seja diante dos homens, seja diante de Deus. Essa ênfase jurídica é interessante, porque os conflitos humanos levam mesmo pessoas para o tribunal. E, de fato, é melhor se livrar da raiva o quanto antes e buscar reconciliação antes que o conflito se intensifique e vá parar no tribunal, humanamente falando. Eu também acho interessante que algumas passagens bíblicas sobre o perdão e reconciliação, elas terminam na prisão. Porque, de fato, a falta de perdão insere os envolvidos em prisões espirituais, psicológicas, emocionais e até mesmo físicas, como eu já disse aqui para vocês. Mas, irmãos, certamente Jesus também está falando a respeito do julgamento final. Porque em breve ele voltará para julgar os vivos e os mortos. De modo que a nossa vida neste mundo é, como diz esse texto, uma caminhada até o tribunal. O nosso percurso nessa vida, para onde nós estamos indo? Depende. Mas antes do nosso destino eterno, em cima ou embaixo, no nosso modo de dizer, há um tribunal. E há um juiz. Mas nós não estamos falando de um tribunal corruptível. Nós não estamos falando de juízes que se vendem, como nós estamos vendo na realidade do Brasil. Nós não estamos falando de um tribunal corrupto. Nós estamos falando do justo juiz, cujo reino tem como fundamentos, como bases, justiça e juízo. Então esse texto está dizendo, não espere chegar o dia do juízo final para resolver essas questões. Meus irmãos, a Bíblia diz, todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. E mesmo que o ato de reconciliação com o próximo não seja uma forma de você conquistar a sua salvação, a reconciliação e o perdão são frutos de um coração regenerado, de um coração transformado, de um coração que é inspirado por Jesus. Parar aqui, senão a gente vai cantar a música. Discípulos não perdoam por força pessoal, mas por serem quem são em Cristo. Por terem recebido um novo coração. Quando nós não perdoamos uns aos outros, irmãos, isso mostra que nós ainda estamos confiando na nossa justiça e não na justiça de Cristo. Então nós agimos como se nós fôssemos mais justos do que a pessoa que nos ofendeu. E nós esquecemos de que nós somos pecadores, cheios de injustiça, e então nós nos vemos no direito de retalhar os outros. Deus não nos trata segundo os nossos pecados, mas nós tratamos as pessoas segundo os pecados delas. Esse é um grande ato de injustiça. E segundo a Bíblia, a nossa recusa ao perdão pode ser um sinal de que nós não conhecemos a Deus. Sabe por quê? 1 João capítulo 4, versículo 20 diz: se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem viu, não pode amar a Deus a quem não viu. Isso é o que diz a Bíblia. Mas em contrapartida, irmãos, os discípulos de Jesus foram justificados pela fé, como nós aprendemos na semana passada. Justiça imputada, declarada. E agora eles estão sendo santificados pelo Espírito. Justiça infundida no caráter. Nós não vivemos mais da forma como nós vivíamos antes. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Sua casa não pode mais ser uma gritaria. Sua maneira de tratar as pessoas não pode ser mais essa rispidez constante. Irmãos, não é normal a gente sair pisando as pessoas.
Então nós somos capacitados pelo poder do Evangelho a buscar a reconciliação. A exemplo do nosso mestre, que enquanto estava sendo crucificado, no mesmo instante, ele orava pelo perdão dos seus algozes. Jesus, que era justo, ele foi para a cruz em silêncio. E quando nós estávamos separados de Deus, ele fez o que esse texto ordena. O que o texto ordena? Vai até ele. Nós éramos inimigos de Deus, e o que Jesus fez? Ele veio até nós. Ele encarnou. Ele assumiu a nossa culpa. Ele cumpriu a justiça. Ele se submeteu à cruz para que nós fôssemos salvos da ira. Para que salvos da ira nós fôssemos transformados. E essa transformação redundará numa busca pela reconciliação e pelo perdão na nossa vida. Irmãos, hoje nós aprendemos que a lei moral de Deus exige que nós valorizemos a vida do próximo de duas formas. A primeira, abandonando a hostilidade do coração. A segunda, buscando a reconciliação pessoal. Para encerrar, neste mundo da produtividade de hoje, você já deve ter ouvido falar sobre a matriz de Eisenhower. Quem aqui já ouviu falar? Legal, ninguém sabe o que é. É que talvez você não saiba pelo nome, mas você divide, basicamente, as suas tarefas em 4 listas, ou 4 quadrantes, é assim que se diz. O quarto quadrante, eu vou começar do último. Você coloca as tarefas não urgentes e não importantes. O que você faz com elas? Exclui. Essas não são urgentes, não são importantes, não devem estar na lista. Terceiro quadrante, tarefas urgentes, mas não importantes. O que você faz com essas? Delega para outras pessoas. O segundo quadrante são as tarefas importantes, mas não urgentes. O que você faz com essas? Você agenda para fazer em algum momento. Senão você fica só apagando incêndio. Não é assim no trabalho? E o que tem no primeiro quadrante? As tarefas importantes e urgentes. O que se diz sobre essas? Faça imediatamente. Olhando para esse texto, eu pensei que, ao dizer que nós devemos deixar a oferta no altar, Jesus classificou a busca da reconciliação como importante e prioritária. E ao nos lembrar do julgamento final, Jesus classificou a busca da reconciliação como urgente. Irmãos, qual é a recomendação da matriz para o que é importante e urgente? Então o que você está esperando? Procura essa pessoa hoje mesmo. Senhor, nós te louvamos, Pai, pela tua palavra. Nós te louvamos porque o Senhor não nos abandona em nossos pecados, mas através dela nos leva ao arrependimento. Produz em nós aquilo que o seu Evangelho produz, transforma o nosso coração e nos capacita a perdoar, a reconciliarmos, a buscarmos a reconciliação com os irmãos.